Aleluia, glórias ao Senhor. Paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos hoje na nossa quarta aula, tá bom? Nosso quarto estudo da primeira matéria do curso básico de teologia, ok? Hoje nós vamos estudar a quarta aula, os atributos naturais de Deus. Os atributos naturais de Deus, ok? A definição do termo atributo é uma característica de um ser, aquilo que ele é próprio, ou seja, atributo é uma característica, é a característica de Deus, né? De um ser, aquilo que ele é próprio, aquilo que é próprio de Deus. Então nós vamos estudar hoje aquilo que de Deus é próprio, aquilo que dele, tá? Aquilo que é dele. Sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. No entanto, ele bondosamente revelou-se a nós mediante linguagem compreensível acerca de si mesmo. Eu sou santo. Portanto, podemos afirmar Deus é santo. A santidade é uma qualidade que podemos atribuir ou aplicar a ele. Dessa forma, com a ajuda da revelação que Deus deu de si mesmo, podemos regular os nossos pensamentos a seu respeito. Qual a diferença entre os nomes de Deus e os seus atributos? Os nomes de Deus expressam as qualidades do seu ser inteiro, enquanto os seus atributos indicam vários aspectos do seu caráter, certo? Então, um dos atributos naturais de Deus era de Deus ser santo. Tá? O que era santo? O que significa ser santo? Santo vem de uma linhagem, ser reservado, ser separado, tá? De não se misturar. Tá? Não porque Deus, mas o Senhor, Deus, ele é preconceituoso, nada disso. Tem nada a ver. Né? Só o fato de nós lermos lá, né, a genealogia de Jesus, nós vamos ver que na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, nós vamos ver lá a mulher que se vestiu de prostituta e derrubou o seu sogro, né? Nós vamos ver várias mulheres, várias pessoas, né, que cometeu pecado gravíssimos, mas está lá na genealogia de Jesus. Isso é um fato que preconceito o Senhor não é, ok? O fato de ser santo, ele é separado, ele é reservado. Ele não se mistura com iniquidade. É por isso que a Bíblia diz que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. É um atributo natural de Deus ser santo. Ele ama o pecador, ele não rejeita o pecador. Mas o fato dele ser santo, dele ser separado, reservado, ele abomina o pecado.
Ou seja, o pecado faz uma separação entre o homem e Deus. Tá? Muito se pode dizer de um ser tão grande como Deus, mas facilitaremos a nossa tarefa se classificarmos os seus atributos. Compreender a Deus em sua plenitude seria tão difícil como encerrar o Oceano Atlântico numa xícara, mas se ele tem revelado a si mesmo o suficiente para esgotar a nossa capacidade, tudo o que podemos imaginar acerca de Deus é muito pouco para compreendermos o que ele é absolutamente. Como nós, pequenos e finitos, podemos compreender no tempo e no espaço um Deus tão grande e infinito. Vemos que a grandiosidade de Deus, ela é muito grande. A própria Bíblia vai dizer que Deus, ele se firma, coloca um pé no mar, outro pé sobre, né, a terra, ou seja, outros livros, como o próprio Salmos, diz que Deus ele pega a própria terra como uma bola de gude e coloca na concha das suas mãos. Tá? É uma das grandiosidades, a grandiosidade desse Deus. Então, é infinito nós trazermos a compreensão. Como eu posso compreender? Lógico, dentro de um limite, tá? Essa grandiosidade. Sabemos que ele é grande demais, ele é poderoso e que o seu tamanho, tá, é ilimitado, o tamanho de Deus. E vemos aqui alguns exemplos. Assim como é impossível pegar todo o Oceano Atlântico e colocar em uma xícara, é impossível para nós chegar a uma compreensão, tá? E é impossível chegar a esta conclusão acerca do tamanho de Deus. A sua grandiosidade é infinita. Ele é o próprio, ele é a própria eternidade. Biblicamente existem dois tipos de atributos de Deus. Primeiro, os atributos naturais. Segundo, os atributos morais de Deus. Começaremos agora somente os 7 atributos naturais de Deus. Atributos naturais de Deus são onisciência. O que significa onisciência ou onisciente? Grande é o nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento é infinito. Salmos de número 147, versículo 5. Ele é Deus, é sábio de coração. Jó capítulo 9, verso 4. Então, a onisciência de Deus, ele é grande, ele é onisciente. Etimologia da palavra. A palavra onisciência se deriva de dois termos latinos, omnes, que significa tudo, e scientia, que significa conhecimento. Portanto, a palavra onisciência significa saber todas as coisas no mesmo momento.
ok? Deus, ele sabe de tudo, tá? Mesmo tempo que ele está aqui agora, que ele está sondando os meus pensamentos, mesmo tempo que Deus está aqui, né, dentro de casa, Deus está em vários lugares, em todos os lugares, ao mesmo tempo, sondando cada mente, cada pensamento, cada pessoa, tá? É uma das características, dos atributos de Deus. O conhecimento universal de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as estrelas dos céus e as chamas pelo seu nome. Vejamos uma da grandiosidade e uma da onipotência de Deus. Ele conhece cada estrela e ele chama todas, cada uma pelo seu próprio nome. Quanto número 10 estrelas chamam-se-as pelos seus nomes. Salmo 147, verso 4. Nenhum astrônomo pode conhecer todas as estrelas pelos seus nomes. Só Deus. Só o Senhor. A onisciência de Deus é infinita. Romanos capítulo 11, verso 33. E ninguém pode aconselhar a Deus. Romanos 11, aconselhar a Deus, o 2, 22. Pois ele conhece todas as coisas. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 20. E o seu entendimento é infinito. Mais uma vez, Salmo de número 147, verso 5. A onisciência de Deus abrange os 3 tempos. A onisciência de Deus, ela abrange os 3 tempos. Primeiro, passado, presente e futuro. A onisciência de Deus abrange o passado. Anúncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46, verso 5. Para o nosso Deus não existe mistério nenhum no passado, porque tudo ele sabe. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Deus conhece até os pecados encobertos. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 24. Ok? Então, para Deus, o passado, o presente, tudo está, tá? As suas possibilidades, a sua onisciência permite ele conhecer o passado, o presente e o futuro. Ok? Eu vou dar um exemplo. Lá quando Pedro escreve nas suas epístolas e Pedro diz, na verdade, quando o Senhor passa para Deus, para Pedro e diz, olha, um dia para Deus é como 1000 anos. Ele, pela inspiração de Deus, ele diz isso. E 1000 anos para Deus é como um dia. Como se pode explicar isso? Se um dia para Deus é como 1000 anos. A primeira característica é que a Terra, ela é muito distante. Estudamos isso nas nossas primeiras aulas. Ela é muito distante. Então, do tempo aqui tem um tempo, certo? Lá no tempo
de Deus, o tempo de Deus, ou seja, para Deus é diferente o tempo. Vamos colocar aqui a distância da Terra e lá os céus do trono. Vamos descer um pouquinho fora, né? Tem um trono, tem os céus lá, os céus das galáxias. Paramos aqui. Para o ser humano chegar da Terra até o céu das galáxias, né? As estrelas, os designs tão belos, é determinado tempo de 100 a 300 anos de viagem para chegar, tá? Aqui nós vamos ter uma compreensão da Terra até os céus das galáxias. É limitado um tempo dentro da ciência astronômica que de 100 a 200 a 300 anos de viagem para poder chegar, tá? Então nós entendemos o que? Quando, pelo Espírito Santo, Pedro cita esta passagem, porque é a inspiração do Espírito Santo, ele entende o espiritual. Pedro era espiritual. Entenda, para que você possa compreender melhor. Quando Pedro diz crescei na graça e no conhecimento, não é no conhecimento teológico que Pedro estava dizendo, tá? Conhecimento dentro dos originais gregos, tá? E na visão de Pedro ali, era conhecimento espiritual. Então Pedro tinha uma visão ampla e um conhecimento profundo do mundo espiritual, tá? E quando ele cita isso, ele vai falar de tempos. O nosso tempo aqui é um tempo. Até chegar lá, o tempo de Deus é outra coisa, outro nível. O próprio Isaías vai dizer: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os meus propósitos não são como os vossos propósitos. Ou seja, nós aqui estamos num tempo, um dia. O nosso dia para Deus é como 1000 anos. Não é que Deus demora. E 1000 anos para Deus é como um dia aqui para nós. Estou te dando aqui para que você possa compreender melhor, tá? Esse termo de tempo, ok? Entre a onisciência de Deus, que permite o passado, o presente e o futuro. Então, aquilo que para nós, por exemplo, passou o ano aqui da Terra, passou, é passado, para Deus ainda é presente, correto? Para nós aqui estamos a entrar, estamos em 2025, então temos meses para concluir e chegar até 2026. Para nós é futuro, para Deus é futuro, para Deus é presente, porque aquilo que para nós é futuro, na nossa visão, para Deus é presente. Deus já vê, Deus sabe de tudo. Você pode compreender isso? É como que o que será que vai acontecer daqui a 2026? Para Deus, ele já sabe disso. Tudo que vai acontecer. É por isso que a Bíblia Sagrada, o próprio, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, as profecias bíblicas e futuras para nós, futura para nós, já estava acontecendo, já estão acontecendo, tá? As profecias bíblicas que para nós é futuro, que Cristo profetizou na nossa visão futura,
estão acontecendo pouco a pouco. Tudo que acontece sobre a terra, sobre os céus, tudo que está acontecendo, as catástrofes, tudo isso são profecias futuras. Ou seja, Deus já sabia. O Senhor sabe de todas essas coisas. Ok? É como também, né, João, ele vai falar que em Apocalipse acerca do trono branco. Quando ele chega no trono branco, lá está vazio. Ele chega no céu, perante lá, está tudo vazio. Porque ali é uma revelação que não era futura, é uma revelação passada. E que pouco a pouco aquela revelação dele foi se encaixando, se encaixando. Então Deus ele começou a mostrar para ele algo passado, é para uma ciência escatológica, para a matéria de escatologia. Eu estou trazendo isso para você para que você possa entender melhor. Deus trazendo para João, mostrando para ele, olha, isso aqui, você está aqui. Eu estou te mostrando algo que já está passado. Algo passado e futuro. Algo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. É coisa muito profunda. Deus, além de conhecer, revela o futuro aos seus servos. Apocalipse capítulo 1, verso 1, é o que eu estava dizendo aqui. Deus previu a queda do homem, a morte de Cristo e a fundação da igreja, antes que o mundo existisse. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Atos capítulo 2, verso 23. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 até o 20. Efésios capítulo 1, verso 4, 5. Capítulo 3, verso 1 ao 10. Tá? Ou seja, Deus, por conhecer o futuro, ser Deus de passado, presente e futuro, dentro da sua onisciência, ele também revela aos seus servos. Temos base bíblica, tá? Ele dá revelações concernente o que vai acontecer, tá? O que está acontecendo, o que vai acontecer, essa afinidade. Tá? Mas por quê? Por que que Deus ele transmite isso à sua igreja, aos seus servos? Por quê? Porque o próprio Jesus ele vai dizer: aqueles que vêm a mim, eu dareis o poder, darei a liberdade de ser constituído ou chamados filhos de Deus. Então, todos aqueles que vêm para o Senhor, para a presença de Deus, reconhece Cristo como o Salvador da sua alma, ele passa de criatura a ser filho. Então, a diferença, criatura é uma coisa, filho é outra coisa. Então, o filho ele vai ter afinidade, ele vai ter intimidade com o seu pai. Tá? É por isso que o próprio Deus ele tem esse privilégio, esse prazer de se revelar. Tá? De se revelando para a sua igreja, para os seus filhos na terra. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Romanos 11, 33. Deus ultrapassa ao infinito, pois a própria sabedoria foi aluna de Deus. Provérbios capítulo 8, verso 12 até o 30. Amém? Vamos estudar a onipresença de Deus. A onipresença. Onipotente, ou a onipotência, a onisciência, permissão. A onisciência de Deus. Tá? A onisciência de Deus, ele conhece tanto o passado, tá?
como presente e futuro. Então ele tem todo o conhecimento. A onisciência traz o conhecimento e o saber de todas as coisas ao mesmo tempo. A onipresença de Deus. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Salmo de número 139, verso 7. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. O termo onipresença significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares. Deus está no mesmo momento nos céus, no universo, na terra e em todas as extremidades da terra, porque ele é espírito, né? 1 Reis, capítulo 8, verso 27, João 4, 24. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Provérbios, capítulo 15, verso 3. Seus olhos vê a todos os homens. Salmo de número 133, verso 3. Todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Jeremias 23, 24. Hebreus capítulo 4, verso 3. Salmo de número 139, verso 7 até o 10. Nenhum mortal pode se esconder da onipresença de Deus. Ezequiel, capítulo 9, verso 9. Hebreus, capítulo 4, verso 13. Ou seja, a onipresença de Deus, a onipotente, a onisciência de Deus, tá? Vai falar que Deus, ele sabe. Deus tem uma ciência, Deus tem um conhecimento, tanto em passado quanto presente e futuro. A onipresença de Deus, como Deus sendo Espírito, Deus está em todos os lugares. Deus conhece todas as coisas. A sua presença está. O fato da onisciência, que é o primeiro atributo de Deus, ter um conhecimento